Então a gente vai ver aí como é que a gente pode fazer testes usando o Selenium. Nós vamos usar o Selenium aí para fazer testes de aplicações web. O que é o Selenium? Se você procurar sobre o Selenium aí na internet, vocês vão achar o site dele, selenium.dev. A ideia do Selenium é automatizar o navegador. A gente pode usar o Selenium para automatizar algumas tarefas que a gente está fazendo aí no nosso navegador. Então, primeiramente, ele foi criado para fazer automação de testes de aplicações web. Mas você não precisa usar ele só para isso. Se tiver alguma tarefa, por exemplo, que você tem que fazer todo dia numa aplicação web, cadastrar alguma coisa, abrir tal coisa, você consegue automatizar essas tarefas usando o Selenium. Aqui na página vocês vão ver que tem o Selenium WebDriver, o Selenium IDE e o Selenium Grid. Esse WebDriver é o que a gente vai usar aí para fazer os nossos testes no nosso projeto que a gente vai estar fazendo agora. Esse WebDriver, a ideia dele é que ele se comunica com o navegador para a gente, e aí a gente consegue, através de código Java, fazer com que o navegador execute alguma coisa, através do Selenium. O Selenium IDE, aqui a gente vai usar, na verdade, é como se fosse um gravador, vamos pensar assim. Tudo que você faz na IDE, ele vai gravando para você, e depois você consegue exportar, como se fosse um script. Você pode executar de novo a partir do próprio Selenium IDE. Você também consegue exportar ele para código Java e colocar na sua aplicação. Então ele facilita, daqui a pouco a gente vai fazer um teste usando ele também. Já o Selenium Grid é para você distribuir esses testes em várias máquinas. Então, imagine que você tem vários computadores, você pode ter máquinas diferentes, com sistemas operacionais diferentes, com navegadores diferentes. E usando o Selenium Grid, você consegue pegar a sua aplicação e testar ela nesse monte de máquina ao mesmo tempo, como se fossem testes em paralelo rodando em várias máquinas ao mesmo tempo. Então, ele ajuda a gente a fazer testes quando esses testes vão ser distribuídos em computadores diferentes. Vamos começar? A gente vai criar um novo projeto no Eclipse. Eu vou chamar ele de projeto Selenium. Não precisa ser um projeto web por enquanto. E a gente não precisa usar o archetype que a gente tinha criado na última aula para testes. Não é obrigatório. Se quiser usar o archetype Start, acho que também vai funcionar. Mas eu acho que não tem importância se colocar o nosso archetype. Vamos testar. Eu vou criar usando o archetype. Se der algum erro, a gente volta atrás e usa o archetype Kickstart. Eu vou criar então um novo projeto, Maven. Eu vou usar o nosso archetype para desktop testes. O nome, projeto Selenium. A versão e o pacote não precisa mudar. Então tá aí criado o nosso projeto, seguindo aquele archetype que a gente tinha feito. Dependências, vamos lá. O JUnit a gente já tem como dependência, porque a gente já tinha colocado isso no nosso archetype. Ó. Se vocês olharem lá, o JUnit 570 já está colocado aqui para a gente. Então, pode pular até essa etapa. Agora, o Selenium a gente tem que colocar. Então, eu vou copiar, na verdade, essas três dependências aqui. Ó. Tá? O Selenium Server, o Selenium Jupyter e o WebDriver Manager. E vou colocar as três no projeto aqui. Vamos só ver se essas versões são as mais novas. 3.1.4.1.5.9. Selenium Jupyter do Boni Garcia. Isso. 3.3.4 já está no 3.3.5. E o WebDriver Manager 4.2.2. Já mudou bastante. Então vamos colocar essas três dependências aí no projeto. Então a gente está acrescentando o Selenium Server para a gente poder usar o Selenium no nosso projeto. E essas duas aqui é para integrar, na verdade, o Selenium com o JUnit 5 e com esse WebDriver Manager. Eu já vou explicar qual que é a ideia desse WebDriver Manager. Vamos criar uma nova classe de teste. Eu vou copiar esse nome aqui. Então, lembrando, teste, lá dentro de Source Teste Java, JUnit Test Case
Eu vou chamar aí de browsers JUnit Jupyter Test. E aí eu vou copiar esse passo 4 aqui. E vou colar aqui dentro. Antes de sair a rodando, eu tenho que colocar esse extend with aqui. Então, antes aqui do nome da classe, extend with, Ctrl Shift O. Ele está fazendo downloads ainda. Aí, resolveu. Então, para a gente poder usar o Selenium direto aqui dentro, eu ponho o extend with aqui, para a gente poder fazer isso. E aí a gente vai criar alguns testes. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um teste que vai ser feito com o Chrome, um que vai ser feito com o Firefox. O Edge eu não vou fazer porque eu não tenho ele aqui. É Linux. O Opera eu tenho, o Safari eu não tenho. E os dois, se você quiser ao mesmo tempo, pode deixar também. Qual que é a ideia? Como é que o Selenium funciona? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. O Selenium, a gente usa ele no nosso código para fazer um teste. Só que o Selenium ele não se comunica automaticamente com o navegador. Ele usa um driver para fazer a comunicação com o navegador. Então existe um driver específico para cada navegador. Por exemplo, o Chrome Driver é o driver que o Selenium usa quando ele precisa se comunicar com o Chrome. O Firefox Driver é o driver que o Selenium usa quando ele precisa se comunicar com o Firefox. E assim por diante. Então você precisa ter esse driver na sua máquina para o Selenium encontrar e usar esse driver para fazer a comunicação com o navegador. Só que você tem que entrar na internet, achar o driver, fazer o download, configurar ele na sua máquina, depois poder fazer o import disso. Vai dar trabalho demais. É aí que entra esse WebDriver Manager. Esse cara lá no GitHub, né? O Boni Garcia, provavelmente o nome do cara. Ele criou essa WebDriver Manager para fazer o quê? Fazer essas etapas para a gente. Quando você vem aqui e fala, olha, eu preciso do Chrome Driver. O que esse WebDriver Manager faz? Ele olha na sua máquina. Você já tem isso? Não. Ele entra na internet, ele baixa esse driver para você, coloca no seu projeto e aí você pode usar ele direto, sem precisar ir buscar essas coisas. Então, a ideia dessa terceira dependência é justamente facilitar a nossa vida. Para eu não ter que sair atrás dos drivers e ter que configurar isso na minha máquina. O próprio WebDriver Manager vai fazer isso. E aí, uma vez que você recebe o driver dentro de um método de teste, você pode usar esse driver para acessar o navegador e fazer com que o navegador faça alguma coisa para você. Vamos lá na prática? Dentro dos testes dos navegadores que você tem instalado, a gente vai remover os que a gente não tem. Eu já fiz isso, eu comentei os que eu não tinha na minha máquina. E eu vou acrescentar esse código que está aqui. Então, por exemplo, no Chrome, eu vou deixar isso aqui e vou dar um Ctrl Shift O. Pronto, já arrumou. Qual que é a ideia desse teste, então? Vamos lá. Eu vou pegar esse driver que eu recebi e eu vou definir um timeout. Por quê? As operações vão ser feitas no navegador. O navegador, a gente vai automatizar o navegador. Então, imagine que o usuário está usando a aplicação, ele vai lá e clica no botão da sua aplicação. Isso vai gerar uma requisição, a requisição tem que ir até o servidor vai ter que mandar a resposta. Isso demora. Então, a gente pode definir um timeout. Quanto tempo você quer que o Selenium espere antes de verificar que realmente passou do limite do tempo? Aqui eu estou definindo uma espera implícita aí de 10 segundos. Então, as operações que eu vou estar pedindo para ser feitas usando o Selenium, eles vão até 10 segundos, tá ok, ele espera. Passou disso, aí ele vai dar um aviso que está dando problema. Essa primeira linha é justamente para isso. Estou definindo 10 segundos, um tempo de espera. Segunda linha, eu estou pegando o driver, a janela do navegador e estou maximizando. Então, vocês vão ver que quando eu rodar esse teste, o Chrome vai abrir, tá? E vai maximizar a janela para mim. Aí eu vou lá no driver e peço para ele abrir uma URL. Qual é a URL aqui no caso? Eu estou abrindo a URL da Wikipedia. Então, se a gente for lá nesse endereço que eu coloquei ali, é a página principal da Wikipedia. Eu vou carregar o site da Wikipedia usando o meu programa. Tá? Agora que eu carreguei, isso aqui já rodou,
eu preciso manipular isso aqui. Então, eu abri uma janela. Ok. O que você quer fazer nessa janela? Bom, de repente, você precisa pegar um componente e clicar nele. Então, é isso que eu vou fazer no código. Ó. Eu vou pegar um elemento, que é o Web Element do Selenium. Tá? Tô pegando um elemento da página. Que elemento? Olha, eu estou indo no driver e falando para ele, olha, busca um elemento pelo ID do elemento. Então, olha dentro do HTML dessa página e encontra alguma coisa para mim pelo ID. Qual ID? Search Input. Search Input, se você olhar lá na página da Wikipedia. Cadê o ID? Aqui, ó. Search Input. É o campo de busca principal que a gente tem aqui. Então, é como se eu estivesse falando para o Selenium, pega esse campo de entrada, vamos pensar assim, bem alto nível, e joga ele aqui para mim. Então, eu tenho aquele input salvo aqui dentro. Uma vez que eu tenho ele, eu posso usar ele de alguma forma. Por exemplo, eu posso enviar teclas, como se o usuário estivesse digitando naquele campo. Aqui eu estou mandando para ele, olha, PS4. Então é como se ele tivesse aberto esse site, vindo aqui para mim e digitado PS4. Por enquanto é só isso. Aí eu dou um submit. Esse elemento eu peço para submeter. Ele vai disparar esse formulário que está ali. Então é como se o cara tivesse vindo aqui e disparado essa busca por PS4. Vai carregar essa página aqui. Ok. Eu preciso buscar um outro elemento dentro dessa página que ele abriu. Vou buscar agora pelo texto de um link. Busca para mim o texto de um link, onde o texto é PlayStation 3. Então, imagina um link em que o texto é PlayStation 3. Ele vai vir aqui e vai procurar esse PlayStation 3. Digitei errado. E seja link. Então, aqui não é, aqui já é um link. Ó. Aqui não, deve ter mais em algum canto aqui. Aqui também é link. Ó. Ele vai pegar um elemento que tem um link com o texto PlayStation 3. Então, é como se eu estivesse pegando esse link aqui, pelo código. Guardei ele aqui. Vou simular um clique. Ó, elemento.click. É como se o cara tivesse vindo aqui nesse link e clicado. Vai carregar uma nova página. Nessa página, vamos lá de novo, eu vou buscar alguma coisa. Busca para mim, pelo ID, um elemento que tem um ID first heading. First heading é o nome aqui do título desse elemento. Ó. ID first heading. É o título PlayStation 3. É isso que eu estou pegando via código. Guardei aqui aquele... Acho que é um H1, né? Não olhei. É um H1. Eu peguei esse H1 aqui. Agora eu posso usar ele para fazer testes. De que forma? Por exemplo, vai nesse H1, pega o texto desse H1 e verifica se está escrito PlayStation 3. E aí eu faço isso no Acerte Equals. Se for é porque eu consegui digitar um valor, submeter, achar um link, clicar nele e chegar na página correta. Então a gente consegue usar o Selenium para fazer esse tipo de coisa. Você consegue carregar uma aplicação web sua e simular o uso dessa aplicação por um usuário. Pode pegar um elemento, selecionar ele e clicar. Tinha que carregar essa página. Você consegue olhar se o título é aquele valor que você esperava, se tem algum conteúdo de link que você esperava. Então a gente usa isso para montar os nossos testes. Só para os testes que eu deixei aqui não darem problema. Carreguei esse meu teste, está pronto. Vamos executar. Eu vou vir aqui e falar para rodar como um teste de Unity. Primeira vez que eu estou rodando, provavelmente ele vai ter que baixar um monte de coisa. O nosso log está mostrando 3, eu acho. Vou botar só info, para não aparecer tanta coisa. Eu vou comentar todos os outros, porque aí a gente força ele baixar um driver só. Ctrl Shift O, tá tudo ok. Vamos lá de novo, vamos testar. Aí. Foi rápido demais. Mas funcionou. Mas o que aconteceu? Ele fez o download do driver. Por isso que ele estava escrevendo esse monte de lixo ali, gente. De novo. Agora ele não tem que fazer download, vai ficar um pouco mais rápido. Abriu o navegador, digitou PlayStation 4. Eu não estou mexendo na máquina. Chegou lá e passou. JUnity, ó. Vou jogar para cá.
verdinho. O meu teste passou. Ou seja, ele abriu o Chrome, abriu essa URL, digitou PlayStation 4, abriu a página do PlayStation 3, procurou um link escrito PlayStation 3 nessa nova página, clicou nele e chegou numa página onde o título era PlayStation 3, e aí meu teste passou. Aquele monte de lixo que ele escreveu no início era justamente porque ele estava baixando o driver do Chrome. Então o WebDriver Manager entrou lá e fez o download para mim. Então ele viu o seguinte, ele não tinha o driver, ele foi lá, fez o download e aí ele usou o driver. Agora aqui na segunda vez que eu rodei, ele está usando o Chrome Driver. Ele achou o driver no cache. Então ele encontrou lá na minha máquina. Dentro lá, ele fez aquele WebDriver Manager fez o download para mim e fez ele rodar. Eu consigo fazer esse teste e rodar em outros navegadores. Por exemplo, esse aqui foi com o Chrome. Mas se eu pegar esse mesmo código, vamos colocar ele aqui no teste do Firefox. Lógico, você tem que ter o Firefox na máquina instalado, gente. O Shift O. O Firefox Driver eu ainda não tenho. Então, provavelmente no log vai aparecer aquele monte de coisa lá de novo. Mas é o mesmo teste, vai fazer a mesma coisa, só que um navegador diferente agora. Eu vou pedir para rodar novamente os testes. Começou a baixar o driver de novo. Ó. Isso ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o download do driver do Firefox. Aí abriu o Firefox. Ó. A Wikipedia, PS4, achou o link, PlayStation 3, acabou. Aí veio o Chrome, mesmo teste. Ó, PS4, PlayStation 3, achou o link, acabou. JUnit, tudo verde. Os meus 2 testes passaram. E eu consigo também pegar esse mesmo teste e, no meu caso aqui, eu tenho o Opera instalado também. O Shift O. Se eu testar agora, ele vai abrir nos 3 navegadores. Ó. Não, o Firefox já tinha, então ele já abriu direto. Agora ele fez do Chrome. Agora ele vai procurar do Opera, não vai achar e vai fazer download. Ó. Pronto, abriu o Opera. Terminou. Os 3 testes passaram. Outra maneira para fazer a mesma coisa. Eu vou copiar esse teste. Vou colocar ele aqui embaixo só para a gente comparar. Ó. Nesse primeiro teste que a gente tinha feito, eu tinha definido um timeout implícito aqui de 10 segundos, desse jeito aqui. Eu consigo fazer a mesma coisa de maneira diferente. Eu consigo criar um WebDriver Wait, também é do Selenium. Eu crio lá o new WebDriver Wait para esse driver do Chrome com 10 segundos. Maximizei a janela, pedi para abrir a página, e aí eu fui lá e busquei um elemento. Porque aqui na hora de buscar, eu uso esse wait que eu criei. Olha, espera até alguma coisa. Porque do jeito que eu fiz esse teste aqui em cima, eu nem esperei se de repente a página realmente abriu ou não. Eu fui lá, digitei PS4 e dei submit. E aí saí procurando o elemento. Deu certo porque nesse intervalo de tempo a página realmente abriu e tudo mais. Mas se você quiser, você pode falar para ele, olha, espera até expected conditions, tem várias condições que você pode usar na página que ele está abrindo. Então aqui eu estou escolhendo a visibilidade de um elemento localizado. Então espera até que um elemento fique visível. E elemento? Olha, procura pelo ID Search Input. Então aqui, na verdade, eu estou falando para ele, espera até que aquele campo de entrada apareça. Tá? Então ele vai ficar visível na página. E aí sim, você pega esse elemento, depois que ele estiver visível na página. E aí faz a mesma coisa. Ó. Digita lá PS4 e submete. De novo, submeteu não garante que realmente carregou a página. Opa, vou esperar novamente, até que, mesmo esquema, ó, a visibilidade do elemento.
até que o elemento que tem um link PlayStation 3 apareça na página. Aí sim eu clico e aí espero de novo. Tá? Só que agora eu estou esperando usando outro método, presença do elemento localizado. Tá? Qual é a diferença? Esse wait until, o que você vai fazer? Você quer esperar que o elemento esteja no DOM? Ou você quer esperar que o elemento esteja no DOM e visível? Uma coisa ele está no DOM do navegador. Não significa que ele já apareceu para o usuário. Tá? Então, se você usar o presence of element located, é porque ele já está no DOM. Não significa que ele está visível. Às vezes não faz diferença. Tá? Na verdade, quem está rodando o teste não tem que ver nada. Você pode usar o presence of element located. Agora, o visibility of element located, aí ele vai estar no DOM e vai estar aparecendo na página, para depois ele pegar o elemento. Essa é a diferença nos dois. Outra coisa que a gente podia usar nesses expected conditions é você esperar que o elemento esteja visível e habilitado de maneira que possa ser clicado. Então, esse elemento to be clickable, ele vai esperar com que o elemento possa ser clicado antes de pegar esse elemento. E se você quiser e não tiver uma condição específica nessa classe que você possa usar, você pode criar a sua. Você pode passar lá o new expected condition e aí você sobrescreve esse método apply e lá você faz um teste. Ó, se você pegar o título, tiver minúsculo, começando com isso, retorna aí verdadeiro. Então ele vai criar uma condição, essa condição só vai ser verdadeira quando isso aqui for verdadeiro. Então ele fica esperando que isso aconteça antes de pegar o elemento para você. Tem um mundo de condições pré-definidas. Então dá uma olhada antes. O que você quer fazer? Tá? Às vezes você quer buscar um elemento por algum motivo, alguma coisa do tipo, e já tem essa condição pré-definida aqui. Ó. Olha a quantidade de condições que a gente pode usar. Então dá uma olhada na listagem que está aqui, antes de sair inventando e criando a sua própria condição. Mas se você não achar uma que sirva, você pode usar, criar a sua própria. Na hora de buscar o elemento, você pode buscar pelo nome dele, pelo ID, pelo nome da classe, pelo nome da tag, pelo texto do link, pelo texto parcial do link. E você pode usar seletores de CSS. Os mesmos seletores que a gente usa lá no CSS, você pode passar um para ele aqui. Ele vai buscar um elemento que isso aqui seja verdadeiro lá na página para você. Eu vou comentar esse só para a gente ver que está funcionando do mesmo jeito. Ó. Deixei com o wait, tá? Vamos rodar. Primeiro vai abrir o Firefox. Veio o Chrome. E agora o Opera. Passou. Ou não. Não funcionou. Esse meu acerte não deu certo no teste do Firefox. Ele esperava encontrar PlayStation 3, mas ele recebeu o PlayStation 4. Eu acho que ele pegou esse valor antes de a página ter carregado. Com quase certeza. Eu vou trocar o teste por esse aqui. Vamos ver se resolve. Troquei os três para usar esse esquema 2. O Shift O, salva. Vou rodar de novo. Passar. Então tem que tomar cuidado com aquele primeiro esquema que eu mostrei. Porque ele, na verdade, ele não espera, né? Clica, submete, pum, e ele já vai e tenta pegar um elemento. Se no tempo em que ele tentou clicar e carregar outra coisa, ele acha, que nem o nosso first head aqui, ele achou, tem um first head na página do PlayStation 4. Só que o texto é outro, né? Ele não tinha nem aberto a página do PlayStation 3, ele pegou o heading do PlayStation 4. Não só para teste, é o que eu falei, a gente pode usar isso aqui para automatizar. Às vezes você tem que fazer uma tarefa na sua empresa todo dia. Eu tenho que abrir tal site, achar tal coisa, clicar ali, preencher tal informação. É sempre a mesma coisa. Aí, de repente, você pode vir criar um programa. E esse programa, quando executa, ele faz essas tarefas para você. Vai ficar automatizado isso para vocês. E o Selenium IDE?
Eu coloquei que a versão atual não tem como exportar código. Na verdade, tem sim. É que fica tão escondido que no dia que eu fiz a prática eu não achei. Depois um aluno olhou lá e acabou encontrando. Mas vamos achar esse cara. Qual que é a ideia então? Existe um Selenium IDE para cada navegador. Tem um para o Chrome, tem um para o Firefox. Então existe lá na Web Store um Selenium IDE que a gente pode instalar no navegador. No Chrome Web Store. Se você procurar Chrome Web Store. E aqui no Chrome Web Store você procurar por Selenium. O primeiro é esse Catalan Recorder, que é a opção que eu coloquei aqui na sequência. Se esse cara não tiver a parte de exportar. E tem o Selenium IDE, que é o que a gente vai estar usando aqui para testar primeiro. Você clica nele e pede para usar no Chrome. Adiciona a extensão. Pronto. Foi instalado. Instalamos o Selenium IDE. O que isso fez para a gente? Se vocês olharem com muito cuidado, é difícil de achar. Mas ele adicionou aqui um botãozinho ali, ó, escondido ali, para o Selenium IDE. E aí você consegue clicar nele para ativar. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, porque agora ficou bem diferente esse trem. Eu vou clicar. Ele já começa perguntando, o que você quer fazer? Eu quero gravar um novo teste e um novo projeto. Então, já tem um projeto que você gravou anteriormente, você pode abrir ele. Você pode criar um novo projeto, ou então fechar o Selenium IDE. Eu vou pedir aqui para gravar um novo teste num novo projeto. Vamos ver o que vai acontecer. O nome do projeto? Eu vou chamar aqui de teste Wikipédia. Ok. Qual que é o URL que você quer que comece? Então é onde vai começar a navegação. Vamos pegar lá da prática o mesmo URL para a gente ver funcionar do mesmo jeito. Eu vou pegar a página inicial da Wikipedia, vou colar ali e vou dar um Start Recording. Ele abriu uma outra janela aqui, escondido do lado de cá. Então, você tem que imaginar assim, tudo que eu fizer agora aqui dentro, ele vai começar a gravar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, eu cliquei no campo de busca, observa que apareceu, ó. Ele abriu essa URL e aí clicou no campo entrada. Agora eu vou digitar PlayStation 4 e vou dar Enter. Ele fez um Send Keys. Tá, ele digitou, ó, PlayStation 4 e deu um Send Key. Aí agora eu vou vir, vou procurar um PlayStation 3 e vou clicar. Abriu a página do PlayStation 3. Então, vou parar a gravação, vou clicar no Stop aqui. O nome para o seu teste. Eu acabei de dar o nome para o projeto, vamos lá de novo. Teste 1, por exemplo. Ok. É que na verdade isso aqui é como se fosse o projeto e aqui é um teste desse projeto. Mas ele fez uma sequência de comandos aqui. Ó. Ele gravou a sequência que eu fiz aqui. Se eu fechar, vier agora aqui e pedir para ele rodar o teste atual, ele abriu em outra janela de novo. Ele executou a mesma coisa. Clicar, ó. Ele abriu, digitou PlayStation 4, clicou no link e chegou na página do PlayStation 3. Então ele monta isso aqui para a gente. Isso é interessante. Às vezes você precisa automatizar uma tarefa, está salvo. Você pode vir aqui agora salvar esse projeto, põe lá um nome, depois você pode carregar e mandar rodar. Ele vai fazer as tarefas para você. Agora, isso aqui para a gente, na nossa aplicação, não adianta muito. Tem que ter uma forma de eu exportar isso aqui para poder usar isso aqui depois lá. Aqui, ó, achei. Para exportar, a gente vai no teste, clica lá nos 3 pontinhos e pede para exportar. E ele te pergunta se quer exportar isso como. Por exemplo, você está usando o NUnit no C Sharp ou o XUnit no C Sharp. Eu estou usando o JUnit do Java. Está aqui. Está usando o PyTest do Python, está usando alguma coisa de Ruby. Ele te gera o código de acordo com a linguagem que você estiver usando. Então aqui eu vou escolher Java JUnit. Se quiser exportar já para rodar no Selenium Grid, ele já gera específico para isso. Não é o nosso caso. Então eu vou marcar aqui Java JUnit, exportar. Ele vai perguntar
o nome do teste, o nome da classe aqui, ó. Eu vou salvar lá no desktop para ficar fácil de achar. Salvei. Pronto, ó, ele gerou uma classe. Se você abrir a classe, ele gerou um teste para a gente. Só que ele faz um monte de coisa aqui. Então, ele não gera simplesmente... Vamos dar uma arrumada aqui, ó. Ele gerou um before, onde ele cria o Chrome Driver. Então, está implementado diferente. Ao invés dele usar o extend with aqui e poder receber o driver direto como parâmetro, ele cria o driver na unha aqui, ó. Então, antes de todos os testes, ele cria o driver. Aqui que ele está usando o driver de JavaScript aqui. É que se a página tiver JavaScript, dá até inclusive para ele rodar, viu? Embora ele tenha criado, ele não usa esse JS em lugar nenhum aqui. No final, ele fecha o driver. E aí o meu teste, ó, ele abriu o URL, aumentou a janela, só que ao invés de maximizar, ele botou o tamanho que eu tinha definido aqui. Foi lá no campo de entrada, clicou, digitou PS4, deu Enter. E aí ele buscou... Nossa, olha o jeito que ele fez para achar o PlayStation 3. Ele pegou do jeito mais complicado possível. E aí clicou. E aí finalizou. Eu consigo pegar esse teste, esse código aqui e usar ele no meu programa. Eu podia pegar isso aqui, vir aqui e colar aqui dentro. De repente, só fazer algumas mudanças, eu consigo fazer ele funcionar. Então, eu consigo gravar e exportar isso aqui para várias linguagens e usar depois. Do mesmo jeito que tem um para o Chrome, tem um, por exemplo, para o Firefox. Vamos achar aqui. Também é um dedão. Vamos ver aqui. Firefox, é muito mais negócio. Selenium. Tá lá, ó, Selenium IDE. Você adiciona no Firefox. Pronto. Criou um botãozinho ali. Você clica, ele vai abrir do mesmo jeito. E aí ele faz a mesma operação, só que específica aí rodando no Firefox. Consegue gravar, depois exporta e usa esse código para você na sua aplicação. Chrome e Firefox. Então, para os outros navegadores não existe. Ah, aqui, agora entendi o que você falou. Que vinha aqui e abria o Web Store. O hover. Tem alguns elementos, principalmente quando a gente começa a mexer com CSS e põe JavaScript na jogada. Por exemplo, quando o cara passa o mouse em cima de um elemento, de repente um menu abre. Só de passar o mouse. E aí você precisa clicar num elemento daquele menu. Como é que você simula isso? Que você simular clique, simular digitar, tudo bem. Agora, simular o hover, também dá para fazer isso com o Selenium. Então, aqui está declarando um web element. Eu chamei aqui o elemento onde você vai fazer o hover. Então, você busca um elemento aonde vai ser feito o hover. Então, você pega, por exemplo, o botão, você pega lá um link, alguma coisa do tipo. Você seleciona o elemento. Tá? Aí você tem que criar um objeto do Actions. Aqui eu vou chamar de Builder. Então, eu vou criar um New Actions para esse driver aqui. Aí, nesse Builder, você pode falar, olha, move para o elemento, aquele elemento que você tinha selecionado anteriormente, dá um build e aí faz um perform. É como se você estivesse fazendo com que o mouse movesse até aquele elemento. Quando o mouse chega lá, aí o hover dispara, você faz um wait, por exemplo, que o elemento seja clicável, e aí você pega e faz o seu teste. Pega o seu elemento, por exemplo, para poder clicar nele. Então tem algumas páginas em que isso aqui pode ser útil, por isso que eu já deixei aqui, pra você não ter que sair procurando depois. Vamos falar aí sobre o plugin Maven Cargo. Qual que é o problema? Os testes usando o Selenium, eles são considerados testes de aceitação. Então, depois que você fez o sistema web, como é que você sabe se vai ter uma aceitação, se está correto o seu sistema? A gente faz um teste de aceitação, tá? Que é essa parte que a gente fez ali. Escolhe um elemento, clica e vê se chega até onde precisava, coisa do tipo. Eles também podem ser vistos como testes de integração. Por quê? Para o sistema ser testado, todas as partes dele funcionam em conjunto.
Então a gente pode colocar esses testes com o Selenium junto dos testes de integração. Aí vem o nosso problema, né? Esses testes usando o Selenium, eles precisam que o sistema a ser testado esteja executando no servidor web antes de rodarem. Então, se você fez uma aplicação web, você tem que fazer com que essa aplicação entre, fique no ar, ou seja, coloca ela no servidor, para depois disparar o Selenium e o Selenium fazer o teste em cima da sua aplicação. O problema é que no ciclo de vida normal do Maven, os testes eles rodam antes que o sistema seja empacotado, para então ser implantado em um servidor para ser executado. O teste vem antes de você empacotar e depois implantar o sistema. Mas se o teste vem antes, como é que o Selenium vai testar se não foi nem empacotado nem colocado no servidor ainda? Então é aquele problema do ovo e da galinha aqui. Como é que eu vou fazer uma coisa se a outra não está pronta ainda? Tá? A gente vai ter esse problema acontecendo aí. Depois que o pacote estiver pronto, aí sim, a gente e colocado no servidor, você pode rodar os testes de integração. Mas antes de rodar os testes de integração, a gente precisa que o servidor web esteja rodando e que o pacote do sistema seja implantado nele. O plugin Maven Cargo, ele é capaz de fazer exatamente isso. Ele inicia o servidor antes do teste, implanta o sistema nesse servidor e depois do teste ele finaliza o servidor para você. Então esse plugin a gente vai estar usando para fazer isso. Tá? Ele funciona com diversos servidores web e ele é capaz de baixar o servidor de uma fonte definida pela gente. Então você fala para ele, olha, baixa o Tomcat, essa versão aqui desse endereço. Ele baixa para você, ele descompacta o servidor dentro de um diretório, ele configura o servidor com algumas coisas que você coloca lá para ser executado. Ele pega o seu sistema e implanta esse seu pacote nesse servidor que ele baixou, roda o servidor e depois do seu teste, ele finaliza esse servidor para a gente. Se você quiser também, ele pode ser configurado para usar o servidor que já existe. Então, de repente, eu não quero que ele baixe um Tomcat para fazer o meu teste. Eu já tenho um Tomcat instalado. Você pode usar um Tomcat que já está instalado na sua máquina para fazer o teste. Aqui na prática, eu coloquei 3 situações. Na primeira é quando você quer que ele baixe o Tomcat para fazer o teste. O que a gente faz, na verdade? A gente vai lá no POM e adiciona um plugin, que é o Cargo Maven 2 plugin aqui. Por um acaso deve estar com a versão diferente. Vamos descobrir. 1.8.2. Usou bastante. Eu estou falando para ele fazer o seguinte. Antes do teste de integração, ó, pré-integration test, ou seja, antes de fazer o teste de integração, starta. Então, starta o container. E depois do teste de integração, para o container. Então, a gente está configurando as execuções dele. Antes de fazer o teste de integração, ele vai startar o Tomcat. Depois, ele vai finalizar o Tomcat para a gente. E aí vem a parte de configuração. A gente vai falar para ele qual vai ser o container, vai explicar para ele da onde ele vai baixar. No caso aqui é o Tomcat. Eu estou indo direto no repositório, no site do Tomcat, que está lá para a gente baixar. E estou pegando um zip da versão, nesse exemplo era 9034. O 10 ainda não saiu a versão final, 039. E aí você fala, ó, você vai baixar esse zip, vai fazer o download nesse diretório, dentro do meu projeto, do seu diretório do seu projeto Maven, lá em /downloads, ele vai fazer o download para você. Onde é que você vai extrair isso aí? De novo, dentro do meu projeto, dentro de extracts. Ele vai baixar esse zip e vai nesse diretório, depois vai extrair dentro desse diretório aqui. Se tiver alguma coisa de login, eu quero que fique nesse arquivo aqui. Propriedades, se você precisar passar alguma propriedade para o servidor, você pode passar aqui. Então, por exemplo, eu falei que vai rodar na porta 8080 e eu quero que o login saia bastante informação. E aí fecha a configuração. Então, eu expliquei para o cargo quando ele vai restartar o Tomcat, quando ele vai parar, aonde ele vai baixar, onde é que ele vai colocar. O resto ele faz. E aí você salva e manda testar. Se você quiser,
Você pode também, de repente você quer acessar o sistema, você está fazendo o sistema ainda, você quer botar ele no ar para fazer um teste. Você pode executar ele com Maven Cargo Run, o cargo vai baixar o Tomcat, descompactar, pôr a sua aplicação no ar e aí você pode testar ela. Essa é uma forma, com ele baixando. A segunda forma que eu coloquei aqui na prática é se você, por exemplo, já tivesse um Tomcat na sua máquina. Eu já tenho ele instalado. Você pode fazer o quê? É a mesma configuração. A versão está tudo errado. 182. Eu nunca usei, então eu nunca atualizei. Ó. 182. Aqui agora não é um start e um stop, é um deploy e um undeploy, porque na verdade startado ele já deveria estar. Eu imagino que o Tomcat já está rodando. Ele só vai botar a sua aplicação e depois tirar a sua aplicação. E aí na configuração o que muda é que você vai colocar onde é que está o Tomcat. Ou você coloca o caminho, ou se você tiver uma variável de ambiente definida, você pode usar a variável de ambiente também. A configuração é para usar a existente, ou se você quiser que ele use um arquivo específico, também funciona. É isso que muda para você usar uma versão de Tomcat, por exemplo, que já está na sua máquina. E tem uma terceira maneira que eu nunca testei. É você usando um Tomcat, só que remoto. Imagina que eu tenho um Tomcat, mas ele não está na minha máquina. De repente ele está num servidor aí que eu acesso na internet. Também dava, eu coloquei aqui o que você faria. Só que aí na hora de configurar, você vai ter que botar quem que é o usuário, a senha, qual que é a URL do servidor, para ele conseguir acessar e fazer deploy e coisa do tipo. Mas esse aqui eu nunca testei.